Olá, tudo bem? Rodrigo, psicólogo e psicanalista. Eu vou falar sobre o grafo do desejo. Grafo do desejo, certo? Bom, grafo, vamos lá, para começar. Imagina uma superfície cheia de pontinhos, né? E aí você vai lá ligando os pontinhos, você forma um desenho. Forma um quadrado, um cubo, um losango, uma casa, um coração, certo? Então, o que acontece aí? Conforme você vai ligando os pontinhos no grafo, você vai formando imagens diferentes. Então, o que a gente tira disso daí? Que conforme você liga os pontinhos dentro da superfície, é possível modificar o desenho. O desenho não é estático, né? Então, se eu quero desenhar o Mickey, eu vou ligar os pontinhos lá e fazer o Mickey. Se eu quero desenhar uma pato, a mesma coisa. Se eu quero desenhar uma casa, eu vou fazer os pontinhos, tá. Então, imagina uma superfície com bilhões de pontinhos e você faz, e conforme você movimenta nesse pontinho, você cria então desenhos novos, imagens novas. Essa é a ideia do grafo. Então o Lacan vai usar o grafo para poder explicar o quê? Para poder explicar, não, explicar muito pelo contrário, para poder falar sobre coisas muito importantes que vão de uma maneira contraintuitiva. Então, ao invés de a gente explicar o desejo, eu desejo um carro, eu desejo isso, e ir por essa linha, ele vai olhar o desejo enquanto estrutura, tá bom? Então, é uma ferramenta, o grafo é uma ferramenta topológica que vai servir para poder olhar esse desejo enquanto estrutura. Então, traz essa ideia anterior da movimentação dos pontinhos, formam-se imagens diferentes. E você pode fazer combinações milhares, infinitas. O que depende aí? Depende do movimento que você vai fazer. Beleza? Então, essa topologia vai ajudar então a olhar o desejo como uma estrutura. Olhando como uma estrutura, você vê como que com modificações essa estrutura também do desejo vai se modificando. E mais que isso, a ferramenta topológica vai mostrar que além de ter as modificações, você tem também coisas que não se modificam. Então essa é a grande descoberta, digamos assim, ao aplicar a ferramenta topológica na estrutura do desejo, tomando o desejo como uma estrutura. Beleza, então para pensar, você tem lá, vamos começar então a olhar o caminho do Lacan. Você pega, para você falar de desejo, a primeira coisa que você tem que entender é, você só fala de desejo porque existe linguagem. Tira a linguagem, o que sobra? Se tirar a linguagem da gente, a gente é um animal. Tá bom? Então você só fala de desejo porque existe linguagem. Acho que isso não é difícil de entender, também não é ofensivo, né? Não tem novidade aí. Então, para falar de desejo, você fala de linguagem. Tá bom. Se a linguagem, se é pra gente falar de desejo, a gente tem que falar de linguagem, então quando a gente aplica, quando Lacan aplica essa ferramenta topológica, esse grafo, e aí quando eu falo grafo, lembra dos pontinhos, tá? Fica mais fácil. Quando você pega essa ferramenta chamada grafo e aplica sobre o desejo, põe a lupa ali, você vai ver o quê? Vai ver a linguagem. Você vai ver... Por que você vai ver a linguagem? Porque eu acabei de falar, se você só falar de desejo, porque existe linguagem. Tira a linguagem, você não está mais falando de desejo. E aí quando você olha, então, essa linguagem, você também percebe uma outra coisa. Você percebe que existe a linguagem e junto com a linguagem tem um sujeito dessa linguagem. O sujeito que vai fazer uso dessa linguagem. Beleza. Então vamos tomar a linguagem. Se lá, eu tenho um caderninho lá cheio de pontinhos, quero fazer um desenho lá o Mickey, vou ligando os pontinhos, vou achando vários desenhos.
Mas vamos supor, e tem até um caderno, né? Eu lembro que tinha um caderninho legal que se dá os números. Liga o ponto 27, 46, o 38 e tal, daqui a pouco você ligava todos os pontos, formava um, sei lá, uma fruta. Então, imagina isso. Então, para pensar. Vamos olhar, jogar essa ideia do grafo para a linguagem, assim como o Lacan fez. Que foi genial, inclusive, cara. Porque aí sai desse papinho de descubra o seu desejo e, sabe, descobrir o seu desejo, vai atrás disso e você vai se realizar. O Lacan vai mostrar que é muito mais que isso. O desejo é uma estrutura infinita que você não tem controle, é quase mínimo e que ela tem a sua própria forma de funcionar, tá? Então, por quê? Pega o grafo, joga ali a ideia do pontinho e aí joga na linguagem. Quando você joga na linguagem, pensa assim, mal com L e mal com U. Concordo que mal com L e mal com U são duas coisas diferentes. Mal educado, mal informado, mal instruído. Conforme você vai alterando, ó, você está alterando a combinação de palavras. Ó, lembra que eu falei que ele ia levar o gráfico para a ideia da linguagem. Você vai alterando lá as palavras. Ó, o que eu fiz aqui, mal educado, mal informado, mal instruído. Percebe que essas alterações que eu fiz, essas modificações que eu fiz no uso da linguagem, das palavras, também foi mudando o sentido. Então o que você descobre quando... Peraí, filhão. O que você descobre então quando você faz essas alterações? Ó, eu peguei mal e fui combinando com outros. O que você descobre? Que o sentido vai mudando também conforme você muda. Modifica a posição das palavras, ó, dei uma posição aqui, mal educado, depois eu dei outra posição, mal informado, mal instruído, mal sei lá o que. O sentido foi mudando. Então o que você nota no grafo? Você nota que o sentido na linguagem ele não é estático. E eu acabei de provar. Mudando a posição das palavras. Graças a Deus ele não é estático. Porque se ele fosse estático não existiria comunicação, não existiria linguagem. Porque a comunicação seria só uma. Então, entende? Por que existe ambiguidade? E não dá para tirar ambiguidade. O que é ambiguidade? Ah, o que a pessoa está falando tem dois sentidos. É claro, meu querido, minha querida. Ah, e não dá para conversar com essa pessoa porque falta clareza. O problema não está em você, o problema está na palavra, na própria ambiguidade da palavra. Porque um pode estar usando a palavra com uma posição e você pode estar interpretando a palavra numa outra posição. Então, a comunicação, ela vai ser sempre um equívoco, o encontro com o outro vai ser sempre também equivocado. E tu vai ficar esquentando a cabeça com isso? Tu vai ficar sofrendo com isso? Mas vamos voltar. Tá, então beleza, 8 minutos de vídeo. Vamos tentar fazer um vídeo aí de 15 minutos. Pô, você modifica então a palavra. Qual que é o ponto aí? Qual que é o ponto aí? O ponto aí é a linguagem está mudando. Ela está mudando conforme mudam-se as posições. Lembra que eu falei no início que quando você põe no grafo, você consegue perceber várias coisas. Entre elas é que o sentido não é estático, que ele vai mudando conforme muda a posição lá dos pontinhos. Quando a gente joga para a linguagem, conforme você muda as posições da linguagem, mal educado, mal informado, mal não sei o que, o mal manteve, mas eu fui combinando o mal com outras coisas. Eu fui mudando a posição do mal, tirando o mal de uma posição só e dando outras posições para ele com a linguagem. Fui mudando o sentido. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei no início? Que junto com a linguagem você tem um sujeito. Né? Você tem um sujeito que... Um sujeito que tá junto com essa linguagem. Então, se a linguagem está sofrendo alteração nas posições e estão surgindo sentidos novos, e aí tá o pulo do gato do negócio, que a gente não vai conseguir falar aqui num encontrinho só. O pulo do gato é, eu falei que existem novos sentidos.
Muda a posição, você tem novos sentidos. O pulo do gato qual que é? É que o nosso inconsciente, segundo Lacan, é estruturado como uma linguagem. Então, você não tem controle também sobre isso. Se você não tem controle sobre isso, significa que a parada está ali operando também. Também está fazendo lá as posições e tal, no teu inconsciente. E se está fazendo isso, o que ela está fazendo então? Se ela está mudando as posições, se eu acabei de falar que muda a posição, muda o sentido, isso significa que o nosso inconsciente forma novos sentidos. Isso, meu amigo, não depende de mim, não depende de você, depende do seu inconsciente. Tá bom? Voltando, ainda não falamos, e o sujeito da linguagem? Cadê esse sujeito da linguagem? A gente acabou de falar que o inconsciente está lá também funcionando e que está produzindo novos sentidos. Ele mesmo vai fazer essa combinação. Ainda bem, né? Que ele nos dá esse material, né? E aí, quer uma prova dessa combinação de novos sentidos? O sonho. Você está ali pensando, controlando o teu sonho? Você não está, meu filho. Você não está. Você só está sonhando. Então, e aí eu vou colocar uma outra informação aqui. Não é só palavras também. Imagens. Combinações de imagens. O inconsciente faz isso também. Então vai mudando as posições, associa uma imagem com outra, que associa com outra. Se com a linguagem muda o sentido, com a alteração das posições da imagem, você também cria uma nova imagem com um novo sentido, que é o sonho. E quem formou isso foi o inconsciente. Tá aí, né? Bem interessante isso, né? Porque é algo novo, é algo que a gente não ouve tanto, faz um baita sentido. Eu acho que o que eu falei aqui faz sentido pra caramba. E é surpreendente, né? Porque fala de uma dimensão nossa chamada inconsciente. E aí abre também para outros tantos questionamentos, outras tantas reflexões. E o canal, esse meu canal, vai explorar isso com uma linguagem que sai desse, não sei nem se eu falasse academicismo, essa linguagem acadêmica, essa linguagem muito hermenêutica, essa linguagem bonitona demais, muito... É legal falar bem? É, mas é legal se comunicar com o seu público, né? E é legal também não querer ficar... É se relacionar com aquilo que você está falando. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é produzir uma fala sobre um assunto, produzir uma fala mais espontânea, mas dentro desse recorte aí, né? Que esse objetivo de estar levando algo novo para vocês relacionado ao grafo do desejo, né? Criando agora essa parada. Então, isso é bem legal, acho que a sacada da psicanálise é isso mesmo. Fazer o uso da linguagem dessa forma mesmo é legal. E aí a gente fica com um ponto para o próximo momento aí. Que é qual? O ponto é... O que... Primeiro, onde que o sujeito se localiza no grafo? E o que acontece com o sujeito enquanto a linguagem está se modificando? Esse é o próximo ponto aí que a gente vai trocar ideia, tá bom? É isso. Que legal estar com vocês aqui. Um abraço. Vamos trocando ideia. Aqui é uma psicanálise que eu quero falar com vocês. É uma psicanálise mais livre, não acadêmica, não com essa linguagem acadêmica, sem tanto hermenêutica, sem ficar de mimimi, sem ficar de muito querendo mostrar isso, aquilo. Não, é trocar ideia, chegar aqui, falar e produzir algo novo, tá bom? Um abraço, vamos para a próxima. Até lá!